Ana acordou com o gosto de terra na boca, o corpo dolorido pressionado contra o chão úmido da floresta. Seus olhos se abriram para a escuridão pontuada por feixes de luz filtrados pelas copas das árvores altas do Parque Nacional da Peneda Gerês, no norte de Portugal. O pânico invadiu quando se lembrou a discussão acalorada com a família de Maria, as acusações de pecado e imoralidade, e então o golpe na cabeça que a deixou inconsciente no carro, antes de ser abandonada ali como um animal indesejado. Ela se sentou devagar, verificando os bolsos, sem telefone, sem carteira, apenas as roupas do corpo e um relógio quebrado. Maria. Onde estás? Murmurou, mas sabia que sua namorada não viria. Tudo começou 6 meses antes, em Lisboa, onde Ana trabalhava como designer gráfica em uma pequena agência no Bairro Alto. Aos 25 anos, com seus cabelos pretos longos e olhos verdes que pareciam capturar a essência do Tejo ao pôr-do-sol, Ana era conhecida por sua independência feroz. Cresceu em uma família progressista de Porto, onde o amor era amor, sem rótulos. Mas Maria era diferente. Maria, 28 anos, advogada em um escritório conservador no Chiado, vinha de uma linhagem católica devota de Braga. Seus cabelos castanhos cacheados emolduravam um rosto de traços suaves, olhos castanhos que transmitiam uma vulnerabilidade disfarçada de força. Elas se conheceram em uma exposição de arte contemporânea, onde uma conversa sobre Frida Kahlo evoluiu para um café, depois um beijo roubado em uma rua estreita. O romance floresceu em segredo, roubando momentos em apartamentos alugados, passeios pelo oceanário ou noites dançando em bares underground que aceitavam o amor delas sem julgamento. Mas o segredo não durou. A mãe de Maria, Dona Isabel, uma viúva rigorosa que dirigia uma pequena loja de artesanato, descobriu mensagens no telefone da filha. Isso é contra Deus, contra a família, gritara ela durante o jantar familiar que Ana fora convidada, ingenuamente pensando que era o momento de oficializar. O pai de Maria, um professor aposentado, ficara em silêncio, mas seus olhos diziam tudo, decepção profunda. Irmãos e tios se juntaram ao coro de condenação, citando a Bíblia e tradições portuguesas que viam o casamento heterossexual como o único caminho. Ana tentou argumentar, defendendo o amor delas como puro e verdadeiro, mas foi em vão. Maria, pressionada, hesitou. Eu te amo, Ana, mas minha família. Eles são tudo para mim. Essas palavras ecoaram na mente de Ana enquanto ela se levantava na floresta, ignorando as dores nas costelas. Ela precisava sobreviver. Caminhou sem rumo, guiada pelo som distante de um riacho. Horas se passaram, a fome apertava, mas a raiva impulsionava. Eles me abandonaram como se eu fosse lixo. Mas eu vou voltar. Em flashbacks, Ana revivia os momentos felizes. O primeiro beijo sob as luzes do castelo de São Jorge, as promessas sussurradas em lençóis bagunçados, os planos de fugir para o Algarve. Mas também os conflitos internos de Maria, que frequentava a missa aos domingos para aplacar a culpa, rezando por perdão por um amor que sua fé rotulava como pecado. Ana, ateia convicta, tentava convencê-la. O amor não precisa de aprovação divina. Mas Maria lutava com demónios internos, dividida entre o desejo e o dever filial. Finalmente, após o que pareciam dias, mas foram apenas 48 horas, Ana encontrou uma estrada secundária. Um caminhoneiro a viu, suja e exausta, e a levou até a vila mais próxima. Lá, na esquadra da polícia, ela relatou o ocorrido, omitindo detalhes para proteger Maria. Fui assaltada e abandonada. Os agentes, simpáticos mas burocráticos, registraram o boletim. Ana pegou um autocarro de volta a Lisboa, jurando vingança não com violência, mas com verdade. Chegando ao apartamento compartilhado em segredo, encontrou Maria chorando no sofá. Ana! Graças a Deus! Mas Ana a empurrou. Sua família me deixou para morrer. E você? Onde estava? Maria confessou, havia ficado em silêncio durante o plano insano da mãe, paralisada pelo medo de perder herança e status. Eu pensei que eles só te assustariam. A discussão escalou, revelando camadas de traição. Ana decidiu, revelaria tudo, mas primeiro precisava de provas. Os dias seguintes foram de tensão.
Ana reconectou com amigos da comunidade LGBT em Lisboa, frequentando o centro LGBT no Príncipe Real, onde ouviu histórias semelhantes de rejeição familiar. Isso fortaleceu sua resolução. Enquanto isso, Maria lutava com sua consciência, visitando a mãe para confrontá-la. Você quase a matou. Dona Isabel rebateu, melhor morta do que corrompendo minha filha. Maria saiu abalada, questionando sua lealdade. Ana, por sua vez, começou a investigar o passado da família de Maria. Descobriu, através de um amigo jornalista, que Dona Isabel havia escondido um segredo, um irmão gay que fora expulso anos antes, morrendo sozinho em Espanha. Hipocrisia pura, pensou Ana. Ela planejava confrontar a família em uma reunião, mas o custo emocional era alto, perder Maria para sempre. A pressão social pesava. Em Portugal, apesar das leis progressistas como o casamento igualitário desde 2010, o conservadorismo rural persistia. Ana via cartazes de campanhas contra a ideologia de género em igrejas, sentindo estigma. Mas sua determinação crescia. Em uma noite chuvosa, ela e Maria se reconciliaram parcialmente, abraçando-se em lágrimas. Eu escolho você, disse Maria. Mas era tarde? O confronto se aproximava. O confronto aconteceu na casa familiar em Braga, uma moradia antiga com azulejos desbotados e um jardim negligenciado. Ana chegou sozinha, convidada por Maria que prometera apoio. Mas ao entrar, encontrou não só a família, mas também o padre local, convidado para exorcizar o mal. Você não é bem-vinda aqui, rosnou Dona Isabel, seus olhos frios como o granito das montanhas próximas. Ana não recuou. Vocês me abandonaram na floresta para morrer. Isso é crime. O silêncio caiu como uma pedra. O pai de Maria, Sr. Manuel, baixou a cabeça, envergonhado. Maria, ao lado da mãe, tremia. Mãe, diga que é mentira. Mas Dona Isabel defendeu, foi para salvar sua alma. Essa mulher te arrasta para o pecado. Ana rebateu com fatos, e o seu irmão, tia? O tio João, expulso por ser gay? Ele morreu sozinho porque vocês o rejeitaram. A revelação explodiu como uma bomba. A família murmurou, chocada. Dona Isabel empalideceu. Como sabe disso? Ana explicou a sua investigação, mostrando documentos impressos, obituário, cartas antigas. Vocês pregam moral, mas vivem na hipocrisia. Maria, atonita, confrontou a mãe. Você mentiu para nós todos esses anos? Dona Isabel quebrou, chorando, ele nos envergonhava. Era para proteger a família. O debate moral escalou. O padre interveio, citando Levítico, mas Ana argumentou com lógica. A Bíblia também condena o divórcio, mas vocês aceitam tios divorciados. Maria, dividida, defendeu Ana pela primeira vez. O amor não é pecado. Mas o irmão de Maria, Pedro, um empresário conservador, atacou. Isso destrói nossa reputação. Pense no negócio da família. A pressão econômica surgiu, a loja dependia de clientes devotos. Ana sentiu o peso das escolhas. Revelar mais poderia destruir Maria financeiramente, já que ela herdaria parte dos bens. Mas calar perpetuaria a injustiça. Elas saíram dali em tensão, Maria optando por ficar com Ana, mas cortando laços temporariamente. Eu pago o preço, disse Maria, mas suas noites eram de insônia, questionando se valia a pena. De volta a Lisboa, o casal enfrentou o escrutínio social. Amigos de Maria a abandonaram, chamando-a de traidora. No trabalho, boatos circularam, ameaçando sua carreira. Ana, solidária, mas ferida, propôs terapia. Elas frequentaram sessões no centro de saúde mental, onde a terapeuta explorou os traumas. O abandono de Ana revivendo medos de infância, a culpa de Maria enraizada na educação religiosa. Um twist veio quando Pedro, o irmão, contatou Ana secretamente. Eu sei mais segredos. Ajude-me e eu ajudo vocês. Revelou que Dona Isabel havia falsificado documentos para herdar a propriedade do tio João, privando de direitos. Ela é uma ladra.
Ana debateu o dilema ético: usar isso para chantagear ou expor publicamente? Maria hesitou: é minha mãe. Mas justiça deve prevalecer. A tensão culminou em uma manifestação LGBT em Lisboa, durante o PRID. Ana convenceu Maria a participar, mas elas foram confrontadas por contra-manifestantes católicos, incluindo parentes distantes. Pedras verbais voaram, pecadoras. Maria, pela primeira vez, gritou de volta: o ódio é o verdadeiro pecado. Mas uma foto delas viralizou nas redes, expondo Maria profissionalmente. O escritório a chamou para uma reunião. Sua orientação afeta nossa imagem conservadora. Maria enfrentou a escolha: negar o relacionamento ou perder o emprego. Escolheu a verdade, renunciando. Eu não me escondo mais. O custo, desemprego, contas acumulando. Ana, sobrecarregada, assumiu mais freelances, mas o stress abalou o relacionamento. Discussões noturnas: você me culpa? Perguntava Maria. Não, mas você demorou para escolher, respondia Ana. Em meio ao caos, uma luz, apoio da comunidade. Elas se mudaram para um apartamento em Alfama, cercadas por aliados. Mas o passado assombrava. Dona Isabel sofreu um colapso, hospitalizada. Maria visitou, confrontando: seu ódio me custou tudo. A mãe, enfraquecida, admitiu parcial: eu temi perdê-la. Reconciliação tênue começou, mas com condições. Ana, entretanto, lidava com seu trauma. Sonhos com a floresta acordavam soando. Eu poderia ter morrido. Isso levou a processar a família por tentativa de homicídio. O julgamento se aproximava, prometendo mais drama. Maria testemunharia? O dilema moral a consumia. O tribunal em Braga era um edifício austero e com compassos e murmúrios. Ana sentou no banco dos queixosos, flanqueada por seu advogado, um ativista LGBT conhecido em Portugal. Do outro lado, Dona Isabel e Sr. Manuel, representados por um defensor conservador que argumentava exagero cultural. Maria, subpoened, sentou no meio, olhos baixos. O julgamento começou com o testemunho de Ana: eles me drogaram e me deixaram na floresta. Por quê? Porque amo sua filha. O juiz, uma mulher de meia idade, ouviu atenta. A defesa rebateu: não houve intenção de matar, apenas uma lição. Mas evidências, relatórios médicos de desidratação, depoimentos do caminhoneiro, pesavam contra. Maria subiu ao púlpito, tremendo. Eu vi o plano. Minha mãe disse: vamos nos livrar dela. A família Gasped. Dona Isabel chorou: traição. Maria continuou: mas eu amo Ana. E odeio o que vocês fizeram. O custo, ruptura total com a família. Pedro, o irmão, testemunhou a favor de Ana, revelando a fraude da herança. Minha mãe roubou do tio João por preconceito. O verdito: culpados de sequestro e abandono, sentença suspensa com multa pesada. Justiça, mas amarga. Dona Isabel perdeu a loja para pagar, mudando para um asilo. Sr. Manuel, arrependido, tentou contato, mas Maria rejeitou, demasiado tarde. Pós-julgamento, o casal enfrentou repercussão midiática. Jornais como o Público cobriram: drama familiar expõe a homofobia em Portugal rural. Ana e Maria se tornaram símbolos involuntários, convidadas para palestras. Mas a fama trouxe ódio, ameaças online, vandalismo no apartamento. Valeu a pena? Questionava Maria em noites insones. Ana, fortalecida, fundou um grupo de apoio para vítimas de rejeição familiar em parceria com a ILGA Portugal. Nós transformamos dor em mudança. Mas internamente, rachaduras apareciam. Maria, desempregada, ressentia: eu perdi tudo por você. Ana respondia: nós perdemos por eles. Terapia ajudava, mas o trauma persistia. Um novo conflito surgiu quando uma ex de Ana, Sofia, reapareceu. Aos 26, loira e confiante, Sofia contatou Ana para apoio.
Maria, ciumenta, acusou: você flerta com ela? Ana negou, mas admitiu conversas sobre o passado. É só amizade. Mas Maria, insegura, investigou o telefone de Ana, encontrando mensagens afatuosas. Traição, gritou. A briga escalou. Ana, você espia porque não confia. Maria, após o que passei, como confiar? Elas se separaram temporariamente, Maria indo para Porto com amigos. Sozinha, Ana refletiu sobre suas escolhas. Sua teimosia custara a Maria sua estabilidade? Em Porto, Maria encontrou uma comunidade lésbica, ganhando perspectiva. Eu escolhi isso, concluiu. Reconciliadas após semanas, elas enfrentaram outro golpe. Pedro, revelando mais, confessou ter ajudado no abandono por ganância, querendo a herança só para si. Eu manipulei a mãe. Chocada, Maria o denunciou, levando a outra investigação. O preço, família destruída completamente. Em meio ao turbilhão, momentos de ternura, um piquenique no Sintra, onde elas renovaram votos. Apesar de tudo, eu te escolho, disse Ana. Mas a sociedade pressionava. Em uma conferência, elas debateram com conservadores: o casamento gay destrói famílias? Ana argumentou: o ódio destrói. O clímax se aproximava com uma oferta de emprego para Maria em Lisboa, mas exigindo descrição sobre sua orientação. Eu me escondo de novo? O dilema é ético: comprometer por segurança ou lutar abertamente? Maria escolheu lutar, rejeitando. Eu pago o preço da autenticidade. Com Maria desempregada novamente, as finanças apertaram. Elas venderam pertences, mudando para um estúdio modesto em Moraria. Ana trabalhava horas extras, mas o stress manifestava em saúde, enxaquecas, ansiedade. Nós merecemos isso, questionava Ana. Maria, culpada, procurava empregos, mas o estigma seguia: você é aquela do escândalo familiar. Um aliado inesperado surgiu: Sr. Manuel, o pai, contatou secretamente. Eu errei. Quero ajudar. Ofereceu dinheiro, mas com condição: não processar mais. Maria debateu: aceitar significava perdoar parcialmente, rejeitar mantinha a justiça. Ele é meu pai, disse a Ana. Mas ele ficou em silêncio quando me abandonaram. Elas aceitaram uma pequena quantia, usando para terapia familiar tentativa. A sessão foi tensa. Sr. Manuel admitiu: meu silêncio foi covardia. O preconceito me cegou. Dona Isabel, via videochamada do asilo, resistia: Deus não aprova. Mas rachaduras apareceram: eu sinto falta da minha filha. Maria chorou: então por que me forçou a escolher? O terapeuta mediou, explorando raízes: educação franquista residual em Portugal, medo social. Progresso lento, mas o custo emocional esgotava. Ana, sentindo-se secundária, confidenciou a amigos: eu iniciei isso tudo. Um amigo alertou: não se martirize. Mas dúvidas cresciam. Em uma noite, Ana confrontou Maria: você se arrepende de nós? Maria negou, mas admitiu: às vezes penso no que poderia ser. Um twist moral: Sofia, a ex, ofereceu emprego a Ana em sua agência, mas com flertes sutis. Ana recusou, leal, mas contou a Maria. Transparência total. Isso fortaleceu o laço, mas destacou fragilidades. Elas participaram de uma marcha contra a homofobia em Faro, encontrando vítimas semelhantes. Nossa história inspira, disse Maria. Mas o backlash intensificou. Um artigo difamatório em um jornal conservador acusou-as de destruir valores portugueses. Ameaçadas, elas consideraram emigrar para a Espanha. Fugir é covardia, debatiam. Decidiram ficar, lutando. Ana escreveu um livro sobre sua jornada, abandonada pelo amor, ganhando atenção. O lançamento em Lisboa foi um sucesso, mas Dona Isabel apareceu, confrontando: você arruinou minha vida. Ana rebateu: você tentou acabar com a minha. Maria interveio: basta de ódio. A mãe, quebrada, pediu perdão parcial: eu estava errada.
Reconciliação incipiente, mas Pedro foi preso pela fraude, selando o destino familiar. Com estabilidade retornando, Maria achou emprego em uma ONG LGBT. Elas refletiram sobre as perdas, amizades, família, inocência. O preço foi alto, mas a liberdade vale, concluiu Ana. No entanto, tensões persistiam. Maria sonhava com filhos, mas o estigma social complicava a adoção. Em uma viagem à Madeira, elas debateram ética. Devemos adotar, sabendo o julgamento? Maria, sim, para provar que famílias como a nossa são válidas. Ana hesitava, temendo mais dor. A decisão pendeu, mas um incidente selou. Uma jovem lésbica as abordou, inspirada pela história. Vocês me deram coragem. De volta, elas iniciaram um processo de adoção, enfrentando burocracia e preconceito. O assistente social questionou: vocês são estáveis? Elas provaram, mas o custo, exposição mais profunda. Finalmente, a aprovação preliminar veio, mas com condições. O alto preço culminou quando Dona Isabel morreu subitamente. No funeral, Maria chorou, dividida entre luto e raiva. Ana apoiou, você honrou sua verdade. Herança veio, mas Maria doou parte para a caridade LGBT. Não quer dinheiro sujo de preconceito. Com a herança, elas estabilizaram, comprando uma casa pequena em Cascais, perto do mar. A adoção progrediu. Uma menina de 5 anos, órfã, chamada Sofia, ironia do destino. Ela nos completa, disse Maria, mas desafios surgiram. A criança, traumatizada, questionava: por que 2 mães? Elas explicavam com paciência, enfrentando olhares na escola. A sociedade evoluía lentamente em Portugal, com mais visibilidade LGBT, mas bolsões de resistência persistiam. Ana e Maria se tornaram ativistas, palestrando em universidades. Nossa jornada mostra que amor vence, mas com cicatrizes. Mas internamente, o trauma ecoava. Ana tinha pesadelos, Maria crises de dúvida religiosa. Um confronto final. Pedro, solto após pena curta, contatou Maria. Perdão? Ela recusou, suas ações nos custaram anos de dor. Ele revelou remorso, eu invejava sua coragem. Maria perdoou minimamente, mas manteve distância. Alguns danos são irreparáveis. Anos passaram, Sofia cresceu forte, orgulhosa das mães. Ana e Maria, agora nos 30s, refletiam. As escolhas, confrontar, revelar, persistir, moldaram vidas. Perdas, família fragmentada, carreiras alteradas, saúde mental abalada. Ganhos, autenticidade, impacto social, uma família própria. Em uma noite estrelada na praia, Ana perguntou: valeu o preço? Maria sorriu: sim, porque te tenho. Mas a história delas inspirava debates. Em fóruns online, pessoas discutiam se expor famílias conservadoras era justo ou se o perdão devia prevalecer sobre justiça. A jornada terminou não com final feliz perfeito, mas com resiliência. Elas continuaram lutando, provando que amor lésbico, apesar de obstáculos, podia florescer em solo português. Mas a questão permanece: foi certo Ana revelar os segredos familiares para buscar justiça, ou isso perpetuou um ciclo de dor e traição?